O Neymar ajuda ou atrapalha o Santos? E aí, Santista falando para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vim falar sobre o Neymar. E falar sobre o Neymar é bastante complexo pela grandeza da figura, né? Pelo que ele representa para muita gente, para Santista, para pessoa que só gosta de futebol, até mesmo pelo mundo das celebridades. O Neymar é gigantesco, mas ele tem dividido a população, digamos assim, dividido as pessoas que gostam de futebol, com essa ideia de convocar o Neymar ou não. Mas eu acho que é muito, mas muito mais complexo que isso. Então eu vou falar sobre o Neymar e eu gostaria só de pedir para, se você puder, já se inscreve aqui no canal. E se gostar do vídeo, curta lá no final que, enfim, me ajuda bastante. Para começar, tem uma coisa importante, que é: ontem, enquanto o Brasil perdia da França, a torcida lá nos Estados Unidos ficou olê, olê, olá, Neymar, Neymar. Mas eu gostaria de lembrar a vocês, né, se vocês não sabem, mas acho que sim, que quem assiste jogo do Santos é o santista. Quem acompanha, quem está acompanhando o Neymar e tudo mais é o santista. Aquela torcida, pode ser que um outro acompanhe ainda assim, enfim, né, pensa que ele está jogando muito bem, quando não está. E quem assiste, né, quem assistiu os últimos jogos sabe que ele não jogou bem, inclusive contra o Corinthians ele foi um dos piores em campo. Essas pessoas, elas têm a memória afetiva daquele Neymar que começou no Santos, depois Barcelona, depois PSG, e o que ele fez pela seleção brasileira. O Neymar de hoje, ele não é nem a sombra do Neymar que foi naquela época. E isso é importante ponderar para você saber se você vai levar como relevante uma opinião de que o Neymar devia voltar para a seleção de pessoas que não assistem. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Há um tempo atrás eu estava assistindo o Jogo Aberto e daqui a pouco a Renata Fã acho que chamou o Ulisses Costa para falar, e ele deu uma opinião completamente superficial sobre um determinado jogo do Santos. Então, assim, deu para ver claramente que ele não assistiu. Mas ele basicamente deve ter visto os melhores momentos e cravado: o Neymar jogou bem, ou o Neymar não jogou bem. E isso é uma questão bastante complexa. Voltando ao Neymar, né? Recentemente, o jornalista Rodolfo Gomes, inclusive acho que ele lançou ontem ou anteontem, não sei, um vídeo falando sobre o novo contrato do Neymar, o milionário contrato do Neymar. Ano passado, quando ele revelou, foi um escândalo, que o Neymar, em teoria, deveria receber do Santos 21 milhões de reais, fora os 4,2 milhões de reais em carteira. E uma boa parte do que o Santos fechava como patrocinador ia para o Neymar Sports, enfim, a empresa do Neymar. E isso, na época, dividiu muito as opiniões pelo fato de que o Neymar é muito grande. Será que o Neymar merece? Será que o Neymar não merece? Mas vamos lá. Em campo, não mereceu. Ano passado, o Neymar ficou muito mais fora do que jogou. É importante lembrar que ele foi importante nas últimas rodadas do Brasileirão, mas por esse valor é muito pouco, é quase nada. Inclusive, posso dizer que o custo-benefício foi muito abaixo do esperado. Se você for pagar 21 milhões de reais, no fim das contas acabou não pagando, né? Fez uma nova negociação, inclusive eu até aconselho você a assistir o vídeo do Rodolfo Gomes, ele dizendo que o Marcelo Teixeira precisa pagar uma parte do valor que deve ao Neymar até agora, meio do ano, né, o primeiro semestre, até o final do primeiro semestre, e depois parcelou em 48 vezes, ou seja, ele não vai pagar até o fim do mandato. O próximo presidente do Santos vai ter uma herança horrível, fora que ele também não conseguiria pagar, porque são só 3 anos do Santos, né? 12, 24, 36. Se são 48, ou seja, até o outro presidente do Santos vai ter que pagar o Neymar. Aí você pensa, a troco do quê? Porque ele livrou a gente do rebaixamento contra o Juventude e contra o Sport? Eu acho muito pouco, para não dizer quase nada. Com esses valores que o Santos deve, o Neymar, dava para ter contratado 4 ou 5 jogadores com qualidade e, bem, a gente poderia ter feito até melhor, né? Porque se nós estávamos muito mal no passado e com o Neymar a gente chega na última rodada com chances de rebaixamento e conseguiu a 11ª, 12ª posição, não lembro agora, e fazendo a gente ir para a Sul-Americana, é muito pouco, é um investimento muito grande para pouquíssimo resultado. Vem o ano de 2026, o Neymar não joga uma boa parte,
quando joga, joga mais ou menos. E aí é importante dizer, o Santos, de 8 jogos do Campeonato Brasileiro, venceu apenas um, com 2 gols do Neymar. Ou seja, ele é uma pessoa importante, é um jogador importante, porque ele é um jogador decisivo, mas ele não está performando de uma forma absoluta, de uma forma que você pensa, bom, esse valor que está sendo pago, gasto por ele, é bem dado. Não é. E aí a gente entra numa... Né, para finalizar, para fechar o ciclo de que, na minha concepção, não tem valido a pena o Neymar estar no Santos, que é o Murilo Tauro, que é um jornalista da Globo, ele informou, no meio da transmissão de Santos e Cruzeiro, que o Neymar, por essa questão relacionada a controle de carga, não poderia jogar 3 jogos seguidos e que ia priorizar os jogos na Vila Belmiro. Depois, outros veículos informaram alguma coisa com alguns detalhes, como, por exemplo, que essa questão de priorizar a Vila Belmiro está descartada, segundo o Diário do Peixe. Mas, se o Santos tem 30 jogos no Campeonato Brasileiro, se ele não joga 1 de cada 3, ou seja, ele vai jogar 20 jogos. Fora se não lesionar, suspensão e tudo mais. É muito pouco. E também saiu uma matéria no GE dizendo que se porventura ele foi convocado, a partir do momento que ele foi convocado, ele não joga mais pelo Santos até a Copa do Mundo. Ou seja, o Santos paga um salário para um jogador que está focado integralmente à seleção brasileira. É um salário que não é baixo e o time precisando. Por quê? Porque o time é ruim. O time sem ele funciona muito pouco. E tem um outro adendo. Se o Neymar joga poucas partidas, o Cuca faz um time para ele, e nas demais partidas em que o Neymar não puder jogar? Aí o Cuca faz um outro treinamento, um outro esquema tático. Você acha que o Santos pode fazer isso? Será que não é muito pro Cuca? Será que não é muito para os jogadores ter que treinar, fazer 2 esquemas? Aliás, o correto seria fazer mais esquemas, mas assim, treinar um jogo baseado em um jogador e depois você criar entrosamento sem ele. Você vai ter que mudar a formatação do time, tudo para poder manter o Neymar. Eu acho muito pesado, eu acho muito ruim, eu acho muito difícil. E aí vem algumas pessoas também dizendo que o Neymar não consegue performar pelo fato dele não estar jogando com jogadores à altura. De certa forma isso é verdade. O Santos tem um nível realmente muito abaixo. E aí justifica dessa forma para que fale, olha, lá na seleção brasileira ele vai ter jogadores melhores. Mas o que eu tenho visto no Neymar são 2 coisas. A primeira delas, ele não percebeu ainda que não é mais aquele jogador veloz de drible e que ele precisa mudar a forma de jogar. Que inclusive foi o que o Ronaldo Fenômeno fez quando jogou no Corinthians. Ele já não tinha mais a velocidade, então ele já pensava mais o jogo de uma forma diferente. Então ele já não se movimentava tanto quanto antigamente. O Neymar tem essa dificuldade, ele ainda não percebeu isso, pelo menos na minha concepção, nos jogos que eu tenho visto do Santos. E o segundo é, ok, às vezes ele dá um passe e não recebe de volta. Às vezes ele tem uma inteligência de dar um passe no espaço vazio e o jogador ele não preenche. Tudo bem. Só que o Neymar não conseguiu driblar ninguém no jogo contra o Corinthians. Ele não tem conseguido driblar. Ele não tem conseguido ganhar disputas na força, na velocidade. Ou seja, isso já não depende mais dos jogadores que estão em volta. Depende do físico dele, que é ruim, que está ruim. Então, eu não acredito que essa tese seja uma tese interessante. O Neymar não joga bem no Santos porque os demais não estão jogando. De certa forma, isso pode ser visto como uma verdade, mas não uma verdade completa. O Neymar tem falhado muito em muitos aspectos. Alguns passes que ele tem dado que não são bons, ele tem errado algumas questões técnicas. O Neymar na velocidade já não é mais o mesmo. É claro que ele se sobressai próximo dos jogadores que estão no Santos atualmente. Mas pelo valor que o Santos paga, de o Santos se apequenar e se colocar como uma instituição menor que o Neymar, porque nesses moldes, tudo que o Santos faz é em volta do Neymar. Então, o Santos precisa mudar isso. O Neymar, ele é um grande jogador, ele ajuda o Santos, mas ele vive muito mais hoje pelo nome. Foi um grande jogador, talvez, né? E hoje ele não tem demonstrado. Para mim, pedir ele na seleção atualmente é uma loucura.
Ontem no França e Brasil, o Brasil não jogou bem, o Vinícius Júnior, ele, na minha concepção, também foi muito mal, mas eu não acredito que o Neymar tenha a explosão que precisa, principalmente com aquela jogada do Ancelotti de lançar os jogadores de frente, os jogadores velozes. O Rafinha é veloz, o Vinícius Júnior é veloz. E o Neymar não tem essa característica mais. O Neymar, ele é um jogador que hoje tem buscado uma identidade. Ele não tem uma identidade. Então, paralelo a isso, o Neymar, ele ganha muito no Santos. Ele, depois, né, as pessoas falando que ele priorizou o Santos naquele final de Campeonato Brasileiro, mas assim, era o mínimo porque ele jogou, né? Ele ficou o ano todo e se ele não ajudasse ali, gente, me desculpa. Ah, mas ele se esforçou. Gente, tem que se esforçar, né? Todo jogador tem que se esforçar. O que ele ganha, ele tem que se esforçar. Olha o tamanho dele, ele tem que se esforçar. O Santos não é um spa. O Neymar precisa se esforçar. E agora vai priorizar a seleção. Olha, mas quem que paga o salário dele? E o Santos nessa dificuldade? O que adianta, por exemplo, o Santos, até mesmo o presidente Marcelo Teixeira afirmar que, olha, o Santos está indo para uma competição sul-americana e não priorizar essa competição porque o Neymar vai optar por jogar mais jogos aqui, porque dependendo da logística ele não vai. Então o que adianta? Percebe? Então assim, a diretoria do Santos está sendo muito omissa nesse momento. Eu acho que nós, torcedores, temos que cobrar o Neymar para ele jogar mais, jogar melhor. E a gente também precisa cobrar mais transparência. A gente não sabe nunca se vai jogar, se não vai. É só depois uma questão de controle de carga, não sabe se tem lesão, não sabe de nada disso. Então, eu acredito que no todo, neste momento, o custo-benefício Neymar no Santos, ele é ruim a ponto de ser um dos piores da história do clube. É muito pouco pagar muitos milhões para um jogador que fica com uma bela porcentagem dos patrocinadores do Santos, que ganha 4,2 milhões de reais em carteira. Gente, você com 4,2 milhões na carteira, que você faz, meu amigo? Você acha que você seria feliz? Você acha que você não comeria grama? Fora o outro valor que ele recebe por fora de direito de imagem e tudo mais. Então, adoro o Neymar, é um ídolo do Santos, mas neste momento, se continuar nesses moldes, Neymar, obrigado por tudo, você foi um gênio, tem que estar lá nos bandeirões, porque você é um ídolo do clube, mas infelizmente não dá mais. Se você não tem esse preparo físico para jogar futebol em alto nível, a gente não pode deixar você se dar o luxo de receber milhões e ajudar muito pouco no momento em que o Santos precisa de mais. Se ele não está servindo muito bem para o Santos, imagina para a seleção. Bem, essa é a minha opinião. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou, você pode, por gentileza, você curta o vídeo e por gentileza se inscreva no canal. Eu estou criando diversos conteúdos aqui, fiz alguns shorts e tudo mais, é que agora o Santos está meio parado, porque agora é data FIFA, né? Mas gostaria de dizer que sim, eu vou criar com uma frequência ainda maior vídeos aqui, tá bom? Então é isso, tchau!